No próximo exercício, a gente tem de novo vários grafiquinhos de P por V. A gente já desconfia de termodinâmica, né? Então, vamos lá. Existe uma circulação vertical do ar na atmosfera terrestre. Em uma das células de circulação, o ar sobe na região do Equador e desce na região dos trópicos, como mostra a figura. Tem a figura aí, tem um ponto A e um ponto B ali na figura, perceberam? Aí ele fala que quando uma massa de ar faz o trajeto de A para B, indicado na figura, a pressão, a densidade e a temperatura dessa massa de ar aumentam. Então, vamos marcar aqui, de A para B. Então, a pressão do ponto A é menor que a pressão do ponto B, porque ela aumentou. Então, de A para B, a pressão aumentou, a densidade aumentou e a temperatura aumentou. Foi isso que ele falou. Aí ele fala para a gente considerar o ar como um gás ideal e ele quer saber qual é o gráfico que representa a transformação sofrida por essa massa de ar quando ela se deslocou de A para B. Então, o que a gente tem que pensar? Primeira coisa que a gente pode analisar é a temperatura. Então, vou fazer um asterisco ali na temperatura, que é o mais fácil. A gente vê duas isotermas desenhadas em cada gráfico. E a gente sabe que a temperatura de A tem que ser menor que a temperatura de B. Então, com certeza, A e B não estão na mesma isoterma, porque não foi uma transformação isotérmica, senão a temperatura de A e B seria a mesma. Então, claramente não é a letra C. Além disso, ele falou pra gente que a temperatura do B é maior que a do A. E a temperatura das isotermas, lembra que ela aumenta nesse sentido? Então, de cá para lá? Então, a temperatura maior tem que estar na isoterma mais para cima na diagonal aqui. Então, o B tem que estar para lá e não o A. Então, a gente já pode eliminar o que tem o A na isoterma mais de lá e o B na isoterma mais de cá, que é o que acontece na letra E. Se a gente fosse olhar para as pressões, a pressão no B tem que ser maior que a pressão no A. Então, o ponto B tem que estar mais para cima, porque a pressão é o eixo vertical, do que o ponto A. Aí, na letra A tá ok, né? O B tá mais para cima, na letra B também tá ok, na letra D também tá ok. Então, pressão não adianta muita coisa. E as densidades? O que significa a densidade do B ser maior que a densidade do A? Não tem densidade no gráfico, né? Mas eu sei que densidade é massa dividido por volume. E a massa do ar é a mesma que ele analisou, tanto no ponto A quanto no ponto B. A massa do ar não mudou. Por que a densidade mudou, então? Porque mudou o volume. Se a gente tem a mesma massa e a densidade aumenta, isso significa que o volume diminuiu. Então, se a gente resolver a inequação que isso está gerando, né? Se a gente multiplicar isso em x, a gente tem que m vezes VB é menor que m vezes VA. O que significa isso? O volume em B é menor que o volume em A. Eu não precisaria ter resolvido essa inequação, tá, gente? É só lembrar que conforme o volume aumenta, a densidade diminui, porque eles são inversamente proporcionais, já era o suficiente para a gente concluir que o volume em A é maior que o volume em B. Por isso que a densidade aumenta, que o volume diminui. Então, o volume está ali nos nossos gráficos no eixo horizontal, né, no deitadinho. Não é constante o volume, então não é a letra B com certeza. E eu sei que o volume do A tem que ser maior. E o eixo do volume aumenta para a direita. Então, o A tem que estar mais para a direita e o B mais para a esquerda. Na letra D, isso não acontece. Então, também não pode ser a letra D. Portanto, a nossa única opção foi a que sobrou, que é a resposta, letra A.